Não consigo acreditar que eu estou aqui gravando aqui esse vídeo aqui para vocês. Espero que o áudio esteja bom, porque eu estou usando o headset. É o mic suficiente para eu transmitir essa mensagem aqui para vocês. Vamos lá. Eu sei porque que você clicou aqui nesse vídeo. É simples. É simples de perceber. Tá cansado, tá frustrado. Tanta coisa que as pessoas hoje vêm dizer pra cima e pra baixo. Fica totalmente cego nas suas escolhas, porque a opção que você tem hoje, você tem muita opção. Tendo muita opção de seguir, isso aí te deixa meio lelé da cuca, né? Vai falar que não deixa qualquer um lelé da cuca ter um monte de opção pra escolher. Deixa qualquer um lelé da cuca. Qual que é a ideia de estar aqui apresentando pra vocês este vídeo? Quem ainda não me conhece, privilégio estar aqui servindo a vocês. O Vitor Francisco. Vou estar trazendo conteúdos aqui que vai agregar para sua vida no sentido de prosperidade ao reino, tá bem? No sentido de ser próspero para o reino do Pai. Nada de material aqui dessa terra, nada. Esse vídeo que eu gravei aqui hoje, que eu tenho falando aqui para vocês hoje, tá bem? Eu tô olhando ali, mas eu tenho que olhar aqui. Esse vídeo que eu gravei para vocês hoje, mas como custou muitos anos da minha vida para que eu parasse aqui hoje, conseguisse sentar aqui na maior naturalidade, respeito a Deus, sem sombra de dúvidas, possa aqui transmitir essa mensagem para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero dar um início aqui. Em 1 Tessalonicenses, você já conhece 1 Tessalonicenses 5, 21 ao 24, todas as coisas, retei o que é bom e abstei-vos de toda forma do mal, certo? O mesmo Deus de paz vos santifiquem o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Tendo em base isso, eu vou abrir esse vídeo bem simples, agradecendo a Deus por essa gentileza e esse privilégio de estar aqui no meio dessa internet, no meio de toda essa multidão, transmitindo a sua palavra para que as pessoas possam ver que o seu amor é puro, simples e ele veio para nos salvar e tirar de toda a prisão que estamos sendo aprisionados hoje. Em nome de Cristo, eu agradeço por essa grande oportunidade e amém. Para começar, é bem simples, pessoal. É bem simples. Se eu disser para você que você vive hoje num mundo onde ele jaz do maligno, e essa é a grande interpretação que muitos fazem, é de você viver numa Matrix, não levando ao literal, mas sim também ao literal, porque como podemos ver, nós estamos em um lugar que não recebemos um pré-convite para estar aqui, nós simplesmente aparecemos aqui, certo? Não no sentido de mas você às vezes reclama muito por não ter pedido para estar aqui, mas você não sabe o que te aguarda, o quão bom é o que aguarda para você. E como eu disse para você, como nós vivemos hoje dentro de um sistema totalmente maligno, 100% maligno, a palavra de Deus é o grande tutorial dessa terra para nossa vida. É o grande tutorial que ele deixou pra gente aqui. E é simples, com todo esse engano que o mundo consiste em apresentar para você hoje, tá em todo canto. E eu posso mostrar isso para você. Faz com que você perca a essência, independente de quem seja você. Você tem essa essência, que é a essência do Criador dentro de você. Aquele vazio, aquele espaço, você tenta sim preencher de várias formas, cara. Não adianta pensar de outra forma, mas você tenta sim preencher de várias formas. Particularmente falando, eu sempre tive essa ardência dentro do peito. Eu sou um chorão, cara. Eu sou um chorão, eu choro por tudo. Eu sempre tive esse anseio por buscar. Por que eu sempre tive esse anseio por buscar? Acredito que isso começa muito lá atrás, da época dos meus pais. Então, meu pai, seu Reinaldo, minha rainha, Dona Vera, que Deus já levou, eles sempre me direcionaram esse caminho. Esse caminho para mim foi muito difícil, porque a partir do momento que você encontra com Cristo, você tem seu encontro com ele, por mais que você tente, por mais que você queira ir para a direita ou para a esquerda, ele sempre vai direcionar o caminho para você e você não consegue mais ficar sem a presença do Pai. Não consegue, cara. Vai tentar, você vai ir, mas você nunca mais vai viver em paz. E é verdade, mano. Isso é bom, mano. Isso é uma inquietude que fica aqui dentro da gente para que a gente volte ao colo do Pai mesmo, para que a gente volte a entender e servir ao reino, percebe? Então, parece que nós vivemos aqui dentro de um sistema em que ele quer totalmente te tirar a única coisa verdadeira que você tem dentro de si, é a sua essência. Sua essência, cara. É o fogo de Deus que arde dentro de você. Não é outra explicação. Não tem outra coisa. Não. É o fogo do reino que está dentro de você. De todos nós. Mas é aquilo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. E como essa vida você vive hoje, como que você chama isso de normal? Como que você acha que isso é normal? Explica pra mim aí nos comentários. Como que você pode achar que isso é normal, a vida que você chama de normal? Eu preciso trabalhar, morrer. Isso porque você veio fazer. É isso. Você veio ser subordinado pro resto da sua vida aqui, né? É isso que você veio fazer. Pra isso que você tá lutando? Não é pra isso. Penso eu que não é pra isso que você esteja lutando. Ninguém quer isso. Creio eu que ninguém quer isso pra sua vida, de ficar tendo que trabalhar pra uma pessoa e não ter rendimento de nada. Ele não valoriza na sua mão, nada funciona, tudo estragado, tudo. Quando funciona uma coisa, piora do outro lado ali. Nessa metodologia que você precisa perceber, o rei qual você serve, o reino qual você vive, nunca vai ser esse a qual estamos vivendo hoje, certo? Sim. Por quê, Vitor? Porque você fala uma coisa dessa e acha simples. Você tá falando com a sua fé, você não tá trazendo fatos. Cara, fatos é você pegar a sua Bíblia na mão e ler. Crer. Simples assim. E dar espaço pra experiência e deixar Deus mostrar isso pra você. Não vai ser não vai ser eu, não vai ser outro. Não. Nós somos somente transmissores. Só transmissores da palavra. Nós estamos aqui só para transmitir a palavra. Toda demanda, quem vai se apresentar pessoalmente para você é o próprio Criador. Não vai ser eu que vou aparecer aí para você. Eu sou apenas uma ferramenta sendo utilizada na mão dele e dou graças e louvores por isso. Percebe? O ponto que eu quero chegar. Se depois de você escutar isso, perceber, entender que isso é a premissa da Matrix. Você está aprisionado nesse sistema totalmente maligno, onde você não consegue viver o reino de Deus, que é o invisível. E ele nos fala, o reino dele está aqui. Fala, não fala? Nós já vivemos essa prisão que você vive hoje, isso é a premissa, né? Isso aí Paulo já dizia, Paulo também já descrevia lá atrás, Paulo já falava isso aí há 2000 anos atrás, vai saber Deus quanto tempo é exato isso aí, mas Paulo já dizia lá atrás. Eu gosto muito de Paulo porque é inacreditável. Eu vou trazer um quadro aqui, um quadro não, mas eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre Paulo, sobre a vida de Paulo, que é muito massa, é muito style de ver mesmo, porque ele foi um cara assim, cara, se não perceber, você é a mesma coisa com Paulo, João, Mateus, Lucas, se não perceber que você faz parte do reino, você vai sim viver uma vida miserável, cara. E quando eu falo viver uma vida miserável, não é viver uma vida com bens materiais, porque, cara, bens materiais, isso aí já nem entra mais. Percebe? Porque o sentido de tudo isso aqui é servir e viver ao reino. Com base nisso, isso é uma premissa da Matrix. Por quê? Porque Paulo já falava isso lá atrás. E eu vou explicar aqui pra vocês aqui agora. Vamos começar aqui nessa parte aqui. O que é viver? O que é viver na Matrix? Bem, o que é viver nessa Matrix? O que é? Explica isso, pelo amor de Deus. Cara, contextualizando aqui hoje Matrix pra vocês, espero que possam ter um entendimento das minhas palavras e que eu possa ser claro pra vocês. O intuito desse vídeo, galera, pessoal, meus irmãos em Cristo, o intuito desse vídeo é trazer paz para você, é trazer fé, para trazer crença para vocês. Por quê? Tô dando a cara a vocês para que vocês vejam que o amor dele é verdadeiro. Sério, não é uma farsa, é algo ilusório, é o real. Eu tô pondo meu pescoço a prêmio para isso. Quero viver esse reino. Quero que os meus irmãos vivam esse reino. E o Pai guardou tudo isso para nós. É simples assim. O que é viver na Matrix? Hoje, o que você pensa quando escuta alguém falando, pô, você tá na Matrix, você vive na Matrix. O que é viver na Matrix? Particularmente falando, deixa aí nos comentários que eu tenho curiosidade em saber o que você pensa do que é viver na Matrix. Tá bem? Recapitulando aqui, em Efésios 2, de 1 ao 3, diz mais ou menos assim, que ver ali, o que é viver na Matrix? Então vamos lá, em Efésios 2, do 1 ao 3, diz mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, diz assim, ó. É escrito assim, ó. A nova vida em Cristo, hein? Vocês estavam mortos às suas transgressões e nos seus pecados, quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora vem o terceiro capítulo. Antes todos bem vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, certo? Realizando as vontades e os pensamentos dela. Estávamos vivendo mediante a carne, certo? Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. É explícito. Ninguém merece a salvação, mas graças ao nosso Pai somos salvos pela graça, certo? Mas salvos pela graça, você precisa perceber, o julgamento do Pai não vai deixar de existir sobre a sua e sobre a minha vida. Nós seremos as obras que fizemos aqui, ao reino do Pai. Não se você é um advogado, ou se você é um doutor, ou se você tem uma BM ou não. Isso aí não é nada, velho. Isso aí não é nada. A maior pobreza do mundo é você achar que tem dinheiro e é rico. Isso é a maior pobreza do mundo, se você não tem Deus dentro do seu coração, velho.
Simples assim, simples assim. Em 2 Coríntios 4:4 diz assim: Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pronto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando você escuta isso, quando você pensa em Matrix, o que você consegue perceber quando Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus? Quando você escuta isso, se você não perceber que você vive nesse mundo, e o Pai já nos fala que o mundo jaz do maligno, certo? O mundo jaz do maligno. Se você vê isso, você lê isso, você escuta isso, você não perceber que você vive um engano nessa terra, que até mesmo leva pecado como estimação na tua vida, você não perceber isso, você é um pior tipo de cego, cara. É o cego que enxerga, mas não quer ver. Tá percebendo isso? Como que você não consegue dar espaço pra verdade na tua vida? Isso é uma decisão que você tá tomando, e depois você fica achando que não tem livre-arbítrio das coisas. Ninguém tá querendo te aprisionar com essas palavras assim, mas sim te dar a libertação, te tirar dessa matrix, te trazer para a realidade que é o centro, que é o reino de Deus. É o verdadeiro sentido dessa vida, é servir, é viver ao reino de Deus, é perder a cabeça por Cristo mesmo. É isso que funciona. Se nós formos comparar aqui o filme da Matrix, né, no filme ali, os humanos, eles não sentem dor de estar sendo usados como bateria, se a gente para ver essa referência no filme. Cara, porque eles estão vivendo num lugar confortável, estão vivendo numa simulação prazerosa, uma simulação onde que você conquista, uma simulação onde que você é melhor que o outro, uma simulação onde que você tem que pisar na cabeça do outro para subir, uma simulação onde que você vive o que você quer, faz o que você quer sem nenhum tipo de ressentimento ou remorso. Acha que tá tudo certo isso, você vivendo dessa forma? Eu pensaria 2 ou 3 vezes antes de tomar uma decisão como essa. Que se você percebe que Deus, ele trouxe um reino, estabeleceu o reino dele aqui para nós, aí o inimigo vem e fala que o mundo é jaz do maligno, pra gente tomar cuidado. Ele explica isso, ele deixou um gigantesco tutorial pra gente na Terra que se chama Bíblia. É só você ler, simples assim. Dá espaço para conhecer a Cristo. Quando Deus ele fala que o mundo jaz do maligno e você nessa terra sendo atormentado, com dor, tristeza, depressão, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, tá totalmente perdido, não tem clareza nas ideias. Isso é o ponto que você precisa perceber que você já tá minado, você já foi pego, Para sair daí é muito difícil. Eu vou ser sincero para você. Para sair daí não é fácil. Vai tentar de 1001 formas com a sua força. Para você mesmo que tá tentando sair de um vício, tentando largar uma pornografia, tentando largar uma masturbação, alguma coisa, vício desgraçado da vida que você já não aguenta mais, sério. Você vai conseguir mediante por a Deus, cara. É somente Ele quem traz essa força, dá esse impulso, quem te dá essa sensibilidade de perceber. E aí é onde que Ele vai ensinar a você o que é lutar contra a carne e usar o teu espírito a favor disso. Você tem muito poder. Você só não percebe esse poder ainda porque você não deu espaço para que ele seja mostrado na sua vida, percebe? Dando continuidade aqui, o sistema tem dono. Isso todo mundo sabe que o sistema aqui tem dono. Eu não preciso ficar explicando isso. Vocês podem ver vários conteúdos, podem também tirar conclusões próprias, pesquisando e estudando que o mundo, sim, já tem dono. O mundo tem dono, sim. E o nosso próprio Deus nos fala também, né? Não é um mundo neutro isso aqui. Não é um mundo neutro. Em 1 João 5,19, todo o mundo jaz do maligno. A Bíblia ela não deixa vaga que quem administra. A Bíblia não deixa vago quem administra esse sistema. Percebe que a Bíblia não deixa vago quem administra esse sistema? Eu vou ler para você de novo, você vai perceber. 1 João 5,19. Todo o mundo jaz do maligno. Pronto, o sistema tem um dono, pessoal. Essa terra a qual nós vivemos tem um dono, certo? E sim, Satanás, seus demônios, o diabo, Lúcifer, seja lá como você queira chamar. Mas é o maligno. Esse mundo é dele. E é por isso que muitas das coisas que você tenta fazer, tenta vencer, você não vai conseguir. Você está tentando pela tua força. E você tem que perceber que você vive esse reino, mas não é isso aqui que você vive. Você tem que perceber o invisível que está posto à sua frente. Viva o invisível. Você tem que perceber que tudo que você vê é passageiro, vira pó, vira ferrugem. Nós devemos viver pelo Espírito. Nós devemos viver aquilo que não vemos. O invisível de Deus está à nossa frente o tempo todo. Ele fala o tempo todo, ele demonstra o tempo todo. Mas isso é questão de intimidade. Não tem como você não ter intimidade com Deus se não buscar. Você precisa buscar. Em Efésios 2:2, príncipe da potestade do ar,
Reforça junto com 2 Coríntios ali, que já citamos aqui, 2 Coríntios 4:4, certo? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória do Cristo, que é a imagem de Deus. Ele está o tempo todo querendo te colocar nessa matrix. Ele quer tirar o foco do verdadeiro, que é o reino de Deus. Para sua vida, para minha vida. Te colocar nesse mundo de ilusões, onde que você acha certo fumar um cigarrito, você acha certo sair fim de semana pros barzinhos com os amigos, você acha certo pegar fim de semana e ir ali arrebentar 1 ou 2 menininhas, você mulher também acha certo isso. Percebe os pecados de estimação que tá aparecendo aí agora nos seus pensamentos? Essas coisas que surgem na sua mente não são verdades que você não precisa perceber, mas são coisas que é necessário que você reveja na sua vida. Isso é sensibilidade ao espírito, essa percepção. E ele vai mostrando cada vez mais. E aí vai ficando mais difícil para você. Por isso que eu falo para você que a vida com Cristo é mais difícil do que você pensa, cara. Muito mais difícil, cara. Ninguém falou que seria fácil. Ninguém falou que seria fácil. E eu não acho que será fácil também entrar no reino dos céus, mano. Não acho que também será tão fácil assim. Não acho. Porque ele pede para que nós nos santifiquemos, mano. Quem de nós aqui é realmente santificado 100%? Ninguém. Mas, graças à graça, somos salvos pela graça. Mediante isso, nós temos fé e buscamos pelo reino de Cristo para que não sejamos esquecidos nessa terra. E eu não quero viver tribulação. Assim como você também acredita eu que não quer viver uma tribulação. Certo? E o sistema sim tem dono. O sistema ele não é neutro. Como eu falei aqui para vocês, em 1 João 5,19, o mundo ele é jaz do maligno. A Bíblia deixa bem claro isso aí. Em Efésios 2,2 também, o príncipe da potestade do ar, né, que vem reforçando ali junto com 2 Coríntios 4,4, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Logo abaixo, nós temos uma ideia. Qual é a ideia central disso aí? A Bíblia não deixa vago. A Bíblia realmente ela não deixa vago. Ela diz assim: quem administra esse sistema? Todo mundo jaz do maligno. Em 1 João 5,19. Não é um sistema neutro que você precisa ali sair. É um sistema com dono. Você está sendo controlado. Você está sendo manipulado. E você precisa perceber isso. Ele não vai chegar na tua casa dizendo para você fazer isso. Ele já faz isso através de música, através de amigos, através de coisas que você tem feito e você nem imagina que é errado. Mas é um dos pecados mais desgramados que tem. Se formos comparar aqui com o filme, os humanos que estão presos ali no sistema da Matrix, eles nem sentem dor de estar sendo usados como baterias, porque a mente deles já está tão deturpada, a mente deles já está com tanto engano ali, vivendo uma simulação tão confortável, ai, gostosinho, dinheirinho, comer, beber, ai, tá tão destruído que já nem percebe mais o que é certo, o que é errado, se é pecado, se não é. E isso é a maior loucura dessa geração, velho. Tenho 33 anos, mas o que eu tenho visto nessa era é loucura. É loucura, velho. É loucura, é loucura, 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 loucura. Muita loucura. Não faz nenhum sentido tudo isso que tá acontecendo. O pecado, ele não prende você com correntes visíveis, cara. Prende você fazendo você achar que você é livre. Cara, tu faz isso com você e você não percebe. Você acha que você é livre com o pecado, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa de coração, velho. Esse pecado, ele tá acabando com a tua vida. Arruinando todos os planos de Deus pra você. Porque você aceita ele. E isso acaba com a tua vida, cara. Acaba. Entenda de uma vez por todas. O pecado como sistema. Só como ato. Percebi uma coisa nessa época que nós vivemos aqui, nessa era em que nós vivemos, que o pecado, ele não é só o ato ali de você errar. De alguma forma, eles conseguiram criar um sistema operacional gigantesco há milhares de tempo, isso não foi da noite pro dia. Eles criaram um sistema gigantesco com que você compactue com isso. Você vive o pecado acreditando que aquilo ali é normal, ou que aquilo ali é certo, mas você não consegue distinguir é certo ou não para tua vida. Você fica totalmente ferrado no fim das contas, porque você não entende por que você não vai para frente, percebe? Em Romanos 12:2 diz o que nós lemos antes ali, né? Não vos conformeis, né? Não vos conformeis com as coisas desse mundo, porque isso é recusar a programação desse sistema. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Isso é você ir contra o sistema, mas não contra Deus. Você está indo contra a maldade que está sendo escondida ali, o pecado que eles querem que você viva plenamente, mas na vida nossa como pecadores, de hipótese alguma, por mais que sejamos, certo? Ok?
Mas precisamos ter essa dimensão dentro da vida da gente. O pecado não é só errar, ele é um sistema totalmente operacional. Se nós trazemos aqui para o contexto de Romanos 12:12, Romanos 12:2, diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa parte aqui é muito pesada. Olha isso aqui. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, cara. Quando Jesus ele fala pra gente lá em Tiago, Mateus, Marcos e lá no Evangelho dos Meninos, vocês vão conseguir estar lendo isso, né? Onde ele explica que tudo parte do pensamento. Tudo parte do pensamento, né? Nós não somos criadores, mas somos receptores do reino de Deus. Então, quando ele fala para nós que tudo parte do pensamento, e nós temos em base que o mundo jaz do maligno, e vemos esse sistema totalmente conduzindo você ao fim da sua vida, pro buraco. Deus, ele vem aqui com todo o amor em Romanos 12:2 e diz para nós em mais um tutorial do ADM, para tua vida. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Pega essa do ADM aí, ó. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, do nosso Pai. Isso aqui, se você não ouvir isso aqui, não deixar... Nossa, não deixar entrar isso aqui dentro do teu coração, cara... Eu não sei daí, cara. Aí eu não sei, brother. É assim, eu não vou desistir de você, Deus não desistiu de mim. Em João 8:44, tá bem? O diabo como pai da mentira. A mentira não é um evento isolado e vocês precisam perceber isso. Estrutura do sistema. Eles vivem na mentira e querem que você viva nesse engano, nessa mentira também. Mas eu tô aqui para mostrar para você que Cristo tem algo formidável para você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem guardado pra mim e pra você. Essa mentira desse mundo, esse engano, não vale nem um pingo a pena, cara. A não ser que você deixe o reino de Deus entrar e viva o reino dele aqui na terra. Começa a viver o reino dele aqui na terra, cara. Não tem como você viver a eternidade com o Pai sem conhecer ele, cara. Simples. O importante disso é que você perceba, para que você saia dessa prisão demoníaca a qual você vive hoje. Não tô aqui para te julgar, porque eu sou pecador da mesma forma. Nós fizermos ali uma nova comparação ali com o filme do Matrix, as máquinas que estão ali não escravizam a pessoa com violência, aquela violência constante, mas ela escraviza as pessoas com uma simulação que parece boa o suficiente para ninguém questionar. Ai de alguém questionar essa maravilhosa estrutura montada aqui para se viver. Tudo muito organizado para ser questionado, tá tudo funcionando certinho. Tudo ok, tá tudo funcionando certinho. Se nós tivermos em mente que as máquinas ali no filme também elas representam, que elas não escravizam com violência. Se você tem um pingo de senso e um mínimo de sabedoria, você consegue contextualizar isso para os tempos atuais de hoje. Se você não souber, você deixa nos comentários aí que eu vou explicar isso para você. O que é aquela coisa que ninguém questiona, viver esse pecado que ninguém questiona, essa simulação que parece boa o suficiente para ninguém questionar? Ai, meu Deus do céu. Como que você vai achar isso aí normal, cara? Como que você acha normal? Você tá respirando, você nem sabe como que respira. Você acha normal coisas que não é para achar normal e o que você deveria pensar e questionar, você não questiona. Simples assim, é o inverso das coisas, né? É o inverso, é a polarização, é o magnetismo mudando dentro da tua mente e você não tá percebendo. E o que é isso aí da pílula vermelha? Esse despertar aí? Não é autoproduzido esse despertar? Não acontece sozinho esse autodespertar? No ponto assim que eu penso, no ponto teológico, quando o Neo ele não se desperta sozinho, né? Ele é convidado, ele é puxado, né? Precisa de alguém de fora do sistema para mostrar a saída para ele. Você perceber, as pessoas que falam do amor de Cristo para você ou para qualquer outra pessoa, as pessoas elas têm o entendimento de que elas são apenas uma ferramenta sendo utilizada por Deus, assim como eu. Eu sou apenas uma ferramenta. Não sou eu quem vou lhe convencer de que ele é real. Não sou eu quem vou lhe convencer vir para o nosso reino. Não vou ser eu, percebe? Eu sou apenas o transmissor da sua mensagem. Nossa, eu sou muito grato por isso, cara. Todas as coisas que eu já fiz na minha vida, eu tive na minha vida. A única coisa que realmente faz sentido e tem o verdadeiro valor e é real é transmitir a palavra de Deus para as pessoas que estão aí desse lado ouvindo. E custe o que custar. Custe o preço que custar. Custe o preço que custar. Não é sobre mim essa história aqui, não. É sobre o reino do Pai. E acabou.
E acabou. Viva você sua vida contente aí no meio de todo esse pecado nojento. Eu não quero viver no meio dessa imundície. Quando o Neo ele não desperta sozinho, né? Ele é convidado, ele é puxado. E o que você precisa perceber disso? É isso que eu tô transmitindo aqui pra você. Passo, falo. Aqueles que têm ouvido vai ouvir. Discernir o que é bom, tirar o que é mal, certo? Em João 8,32 e João 8,36, né? Muitos conhecem esse versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Você quer mais agora? O que você precisa? Você precisa saber mais do que para entender que isso é simples. O que você precisa saber mais? Você precisa de ganhar um carro, é isso? Você acha que o reino de Deus constitui nessa mediocridade dos seus pensamentos em ter um carro, uma casa e ser próspero? É isso que você acredita no reino de Deus? É nisso? Acha mesmo que é esses negócios materiais? Eu não sei não, hein? Tenho minhas dúvidas disso, hein? Não acredito que seja para isso que estamos aqui. Eu que isso é consequência do que você planta aqui na Terra. Você ter uma profissão que você tanto almejou, ter uma casa massa, ter... Enfim, é isso. O que tem de tão inacreditável nisso? Se você me mostrar o que tem de tão inacreditável nisso, mesmo assim ainda eu nunca trocaria a presença de Deus. Nunca, 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 nunca. Nunca, 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 nunca. Nem a pau, velho. Nem a pau. Certo? Quando nós lemos ali em João 8,32 e João 8,36, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. A libertação é simples, e aí você consegue perceber que a libertação é a obra da revelação. Cristo, Jesus, o Espírito, aquele a qual abre o seu entendimento. Não o esforço racional de dentro do próprio sistema, mas ele lhe dá as ferramentas necessárias para que você possa enxergar. Não sou eu quem vai abrir seus olhos, mas é Cristo quem vai abrir seus olhos, quem vai te dar essa força, essa sagacidade, esse discernimento em perceber o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, os caminhos justos, as veredas. É Ele quem vai te mostrar, não sou eu. Sai de uma ilusão pensando mais dentro da lógica da própria ilusão, como se fosse precisar de algo de fora. Percebe isso? Percebe? Ninguém sai da ilusão. Ninguém sai da ilusão. Pensando mais assim por dentro da lógica. Ninguém sai. Da lógica da própria ilusão, ninguém sai. Mas precisa de algo de fora entrando para que você tenha esse discernimento. Quem é o responsável por isso, cara? O responsável por isso é somente um. Era aquele que é e que há de vir. O alfa, o ômega, o início e o fim. Aquele cujo nome nem se dá para ser mencionado. Nós perdemos o nome do nosso Criador ali. Não conseguimos mencionar o nome dele. Sobre ele, sobre tudo ele. Eu sou só um instrumentinho, cara. Pequeno instrumento no meio do seu reino. Nossa, isso é muito style, mano. Isso é massa, velho. Isso faz sentido para você viver sua vida em servir ao reino, entregar tudo que você tem, sem esperar nada de ninguém, velho. Nada. Isso é massa. Isso é massa. Como que nós vamos fazer para sair, vez por todas, dessa Matrix, sair da Matrix, né? E irmos para o reino de Deus? Como que eu faço, Vitor, para conhecer esse reino? Como que eu faço, Vitor? Ter essa virada e entender um pouco mais disso que você quer explicar. Colossenses 1,13. Diz assim: nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é explícito ali naquele filme do Neo da Matrix também, que você consegue perceber, né? É quase um literal de sair da Matrix, né? Quando você lê: nos tirou do poder das trevas, escuta, cabeça, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Guarda isso aí, guarda isso aí. Isso, em Colossenses 1,13, não é só um lugar, não é um lugar só do futuro. Não é um lugar só do futuro. É uma realidade presente que você precisa entender isso. É uma realidade presente o reino de Deus. Não é algo que vai acontecer. O reino de Deus já acontece. O reino de Deus já acontece. Você não tá entendendo isso aí. Você tá esperando acontecer pra ver. Você tá entendendo que você tá esperando acontecer pra ver? Mas não é assim, cara. Não precisa esperar acontecer pra ver. Vai esperar até quando, cara? Você tem que viver o reino. Sirva o reino da sua forma, do jeito que Deus mostrar pra você. Não tem medo não, velho. 30 anos nessa labuta aqui também pra parar de ter medo dessas coisas, cara. Não fique tardando o reino de Deus pra sua vida. Não tarde o reino de Deus pra sua vida, velho. É a pior coisa, velho. É a pior decepção de todas. Mas volte o mais rápido possível pra que você
tenha essa gratidão, mano, essa paixão dentro de falar do amor dele, percebe? Do reino dele. O reino de Deus não é só um lugar no futuro, é a realidade presente a qual nós vivemos agora, né? Paralela, que passa a ser vivida agora. Paralela que passa a ser vivida agora, mas eu tiraria o paralelo, não sei, mas é a vida a qual nós devemos viver para que possamos ter um pouco de comunhão e intimidade com o nosso Criador. Como que você vai para a casa do Criador sem ter intimidade com ele, cara? Me explica. Me explica. Você só taca pedra, velho. Só taca pedra, mano. Você não dá o braço a torcer, você não dá espaço a outros conhecimentos. Quer acreditar. E isso aí, às vezes, vai acabar levando você pra ruína, velho. Vai levar você pro fim de tudo, mano. Eu penso na seguinte forma. Vale a pena, sim, você se sacrificar pra tudo que tem por ele. Você é passageiro, irmão. Isso aqui é passageiro, irmão. Para de querer ficar arrumando bochicho, irmão. Viva o rei, percebe? Viva o reino, cara. Viva o reino. Entrega tudo. Ele fala pra gente que tudo que nós pedirmos será dado. Todas, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, que todas as demais coisas serão vos acrescentadas. Qual é o problema de entender isso, velho? Qual é o problema de entender isso? Qual que é a dificuldade de entender isso? E quando eu digo isso, não é para que você pare de trabalhar, pare de fazer o que faz. Não, não é isso, não é isso. Isso aí é uma mentalidade muito chula. Você tem que trabalhar para você não se passar fome, mas se for preciso você ficar sem trabalhar para que seja feito algo, também aí é só com você, percebe? E é assim que vai sendo, a vida vai sendo. Quando nós falamos ali que não é o lugar é só do futuro, né? Quando nós tomamos aqui nesse detalhe aqui, não é o lugar só do futuro, é a realidade presente. Esse reino de Deus, a qual nós vivemos agora. Se nós levarmos ali novamente em relação ao filme da Matrix, né? Quando o corpo do Neo ali continua tecnicamente dentro do sistema, pois que ele desperta, mas ele mais regido pelas regras dele vê o código. Sabe isso? Mesmo que na parte do Neo ali, ele continua tecnicamente dentro do sistema, mas a diferença é que ele continua dentro do sistema e é isso que você precisa perceber. Quando o Neo ele desperta, né? Quando o Neo tecnicamente ele desperta, ele continua dentro do sistema ainda. Percebe que ele continua dentro do sistema ainda, mas ele continua dentro do sistema despertado, conseguindo ver a verdade, não vivendo a ilusão que o mundo, o jaz, o maligno prega pra você. É sobre isso aí esse despertar, é sobre você voltar pra realidade. Volta, tinha um amigo meu que na época que era totalmente torto e fazia volta, né? No dia que eu tava muito louco, muito fora de mim, ele volta, Vitão, volta. Ele dava estralo, volta. Eu voltava pra realidade. Sobre isso, até mesmo aqui você consegue perceber, mesmo que quando você despertar, mesmo quando você receber a Cristo, mesmo quando você entender o reino e começar a viver o reino, é aí que vai ficar mais difícil ainda pra você. Pensa que vai ficar mais fácil. E ele passa a ver o código, né? O Neo, ele passa a ver o código. E quando dá a entender que ele passa a ver o código, é simples, pessoal. É simples, ele passa a enxergar a verdade que estava sendo escondida, a verdade do sistema que fica te conduzindo, levando a tua vida pro inferno e você não tá vendo, mas você tá aceitando. Mas vamos seguir no vídeo aí, vamos seguir no vídeo. Em João 17 aqui, 14 do 16, estão no mundo, mas não são do mundo, ok? Eu vou ler aqui pra vocês, João 17, anota aí, João 17, 14 ao 16, tá bem? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Vou voltar aqui em João 14, em João 17, tá bem? Anota aí, em João 17, do 14 ao 16, anota. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, ok? Como eu também não sou. Não peço que os tirem do mundo, mas que os protejam do maligno. E finaliza assim, eles não são deste mundo, como eu também não sou, certo? Os cristãos, galera, cristãos não é tirado fisicamente do sistema, é uma coisa que vocês precisam perceber. Nós não iremos ser retirados daqui do sistema. A única diferença é que nós conseguimos perceber a realidade das coisas. Então, se você tiver um amigo seu que é cristão e ele chega para trocar uma ideia com você, cara, não é que ele quer te menosprezar ou se sentir superior a você, não. É que ele percebe algo que você não está percebendo. E isso vai trazer uma clareza para você no futuro. E você vai agradecer ele depois. Não tenha dúvida disso. Seríamos reconhecidos pelo nosso amor, né? Seríamos reconhecidos pelo nosso amor. O reino que é invisível, mas já está aqui. E nós sabemos disso. Nós vivemos o invisível. Nós vivemos o reino invisível. Em Lucas 17, 20 ao 21,
Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, que o reino de Deus está entre e dentro de vós, presente, simples assim, só não visível aos olhos naturais, mas ele está aqui acontecendo agora, é mais real do que o que nós vemos aqui, e o teu cérebro precisa perceber isso. Você precisa perceber isso, certo? Isso faz uma diferença gigantesca. Eu vou ler de novo aqui para vocês, em Lucas 17, 20 ao 21, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eis que o reino de Deus está entre e dentro de vós, já presente, só não visível aos olhos naturais, mas o invisível está aqui, pessoal. A gente vive o reino de Deus o tempo todo. Em 2 Coríntios 4,18, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, que as coisas que se veem temporais e as que não se veem são eternas. Simples. O verso mais doideira que você precisa ouvir é esse. 2 Coríntios, anota de novo, 2 Coríntios 4,18. Não atentando nas coisas que se veem, mas que não se veem. Para ficar até mais prático para você, falar que eu não fecho com vocês, para ficar até mais fácil, sim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Simples, assim a palavra do Pai para nossa vida. Simples, simples. O ADM é monstro, 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 monstro. Quando eu falo ADM, é o nosso criador. Ele, por que eu falo ADM? Eu sou uma pessoa que gosto muito de jogos, né? Jogos de computador, não jogos dessas coisas de apostar dinheiro, tá bem? Tendo em vista que você joga muito MMORPG, joga um RPG, você consegue perceber que isso aqui é totalmente um jogo. A vida é totalmente um jogo e nosso grande ADM é Deus. Por que Deus? Por que eu falo que ele é o grande ADM? Porque, cara, ele criou a vida humana, ele criou a Terra, que é um jogo, certo? Você precisa farmar, você precisa estudar, você precisa melhorar suas habilidades, você precisa minerar, você precisa fazer tudo que um jogo faz. Mas ele foi além, ele foi além, ele foi além, ele foi além. Além dele criar esse jogo que é maravilhoso, ele desceu na Terra, fez um mega tutorial pra gente que chama Bíblia Sagrada. Aquele ali é o maior tutorial, ali tem todos os macetes, cheats e regras que Deus deixou aqui pra gente nessa terra para usufruir da melhor forma possível. Então viva bem e plenitude o tempo todo, mesmo que isso aqui é pra gente. E além dele deixar o manual de instruções ainda, que tem ali vários segredos, macetes e dicas, ele jogou ainda o beta com a gente. Ele fez o beta aqui, ele fez o beta, viu que o beta não ficou muito bom, daí meteu água aí, fez pá. Eu vou explicar isso aí num outro vídeo, mas é bem interessante essa dinâmica que eu trago também de pensar que ele é o grande ADM. Voltando aqui, né? Para vocês, segundo as Coríntios 4:18, né? Assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório e passageiro, mas aquilo que não se vê é duradouro e eterno, né? É isso que Cristo quer que nós entendamos, é que nós precisamos já viver o reino aqui. E tem muita gente confundindo e esperando que o reino venha, mas o reino já está aqui. O reino já está aqui. O Neo, ele só consegue lutar de verdade quando aprende a ver o código. O Neo, ele só consegue lutar de verdade quando aprende a ver o código. Não é a ilusão, não é a ilusão em si. Paulo dizia a mesma coisa, né? Pare de fixar o olho no que se vê, porque o que se vê é temporário. O reino já está aqui. O reino já está aqui. Eu vou afirmar para você de novo, hein? O reino já está aqui, mas ele é invisível. Só quem desperta consegue vê-lo. Só quem é do reino consegue vê-lo. Só quem dá espaço a Cristo consegue vê-lo. O reino já está aqui. Não espere pelo reino de Cristo, cara, para você lutar por ele. Não, mano. Não espera, não espera. É agora. É o tempo, é real. Aqueles nossos irmãos que estavam ali atrás fazendo tudo, aconteceu. Irmão, foco, força, vamos, percebe? Vamos pra cima, custe o que custar. Viva o invisível, cara, viva o invisível. Dane-se o que vão achar, dane-se o que vão pensar. É pra ele, por ele e para ele. São todas essas coisas, mano. Não é pro teu vizinho, pro teu amigo, pro teu pai, pra tua mãe. Pra eles não. Reino, velho. Aprenda de uma vez por todas isso. A sua vida é você quem vive, cara. Independente, se você viver da forma que você pensa ou não, sempre vai existir as críticas. Sempre vai existir pessoas a favor e contra você, independente do tempo, irmão. Vai acontecer isso. Tudo já aconteceu, todas as coisas já aconteceram aqui. Não pense que será diferente com você. Não pense que será diferente com você. Tendo em vista que a gente consegue perceber que quando se é dito a Matrix ser despertado, pessoal, nada mais é do que você realmente voltar a enxergar a verdade, que nós não somos desse plano terreno, nós somos de um reino na qual nós vivemos com o Pai a
toda a eternidade. Nós somos de um reino na qual nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus guarda para você lá. Chegar aqui ao final desse primeiro vídeo que eu fiz aqui para vocês. Se ficou muita dúvida, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E já dá aquele like também para fortalecer, pessoal. Isso eu tô dependendo disso agora também. É chato eu ter que falar isso porque eu tive que quebrar vários paradigmas para que eu pudesse começar a gravar e entrar nesse sistema diabólico aqui. Mas Deus é muito maior que isso, muito mais sábio que isso e custe o que custar. Então, vai fazer muita diferença para mim se você curtir ou der um dislike no vídeo, deixar alguns comentários e também seguir a página. Também, porque isso vai agregar pelo que eu tenho produzido e quero alcançar ali na frente. Se for da vontade do seu coração também seguir o canal, top, irmão. Top mesmo. Se não for, uma hora eu te convenço, tá bem? E em Apocalipse 2,17, eu queria encerrar esse vídeo com isso aqui. Eu gosto muito desse Apocalipse 2,17, porque ele diz assim, ó. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido. Também lhe darei uma... Aqui pega eu, cara. Aqui pega eu de uma forma muito constrangedora. Porque a gente não é merecedor de nada. E mesmo não sendo merecedor de nada, Deus ele ama a gente de uma forma incompreensível. A gente nunca vai saber explicar isso. E aqui ele fala assim, ó, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Consegue perceber a dimensão do reino de Deus para sua vida? De todos os detalhes por menor que ele cuida para você? De todos os detalhes ele cuida. E não é só uma ilusão, é a realidade das coisas. E é a realidade do reino na qual você vive. Você foi chamado para esse reino, para esse ministério. Você é do Pai, percebe? Não pense que você é deste mundo nojento, podre e sujo, que você não faz parte disso. Você faz parte de um reino que não tem fome, não tem choro, não tem dor, não tem morte, onde a vida flui em abundância. Você faz parte desse reino, do reino de Cristo Jesus, aquele que vai voltar para te buscar novamente, para me buscar, para me salvar, para nos salvar. Vou fazer um fechamento, tá bem? Uma pergunta, né? Para finalizar aqui, pessoal, vou deixar a pergunta aí para você. É uma pergunta assim mais simples. Você já enxergou o código ou ainda acha que é só uma vida normal isso aqui? Você já conseguiu visualizar o código? Já percebeu o que é esse código? Ou acha que tudo é normal assim mesmo? Ah, vou nascer, viver e morrer. Tá bem? Mais alguma coisa, produção? Tem que ter um convitezinho, né? Eu tinha feito um convite ali já pra galera que, se você quisesse, se você tem aí a vontade de ver uns vídeos futuros e quiser me fortalecer em seguir o canal, eu já falo pra você, vai me ajudar muito, cara. Vai me ajudar muito, eu preciso bater algumas metas aqui do YouTube também. Mas antes de mais nada, antes de finalizar com isso, eu queria agradecer também esse vídeo. Talvez fique um pouco confuso no meu canal, porque eu faço alguns jogos, brinco com o pessoal ali. E lembrando que tudo isso é para servir o reino. Então, eu queria agradecer a todos que ficaram comigo nesse vídeo. Espero que eu possa ter ajudado vocês, meus irmãos. Eu estou aqui para servir, tá bem? E no que eu puder ajudar vocês, por favor, deixe nos comentários. Estarei aqui, se alguém precisar oração também, eu estarei orando. E eu creio que Deus ele tem um projeto, sim, para a nossa vida e um plano para cada um de nós dentro do reino dele. Isso não é só uma história ou só uma conversinha que as pessoas dizem, tá bem? Isso é uma verdade e é um fato. Ele sim tem um plano grandioso para sua vida, mas para que você tenha acesso a isso, você precisa viver o reino. E viver o reino, eu digo verdadeiramente, tá bem? Então, não esquece de me seguir também, se você quiser me seguir no Instagram. Tá aí embaixo no Instagram. Eu não uso aquilo lá. Meu Facebook também já
foi bloqueado, eu não sei o que acontece. Mas, enfim. Obrigado por ter me acompanhado nesse vídeo de hoje. Espero que tenha dado para entender um pouco do que eu quis transmitir aqui para vocês, do que é a Matrix, que falam tanto hoje com relação ao reino de Deus, tá bem? Estou contente por estar aqui passando esse vídeo para vocês e muito obrigado e até o próximo vídeo. Um beijo do Vitão e que Deus esteja com vocês em todos os lugares, pessoal. Tá bem? Deus abençoe. Estamos juntos, irmãos. Um abraço e um beijo para vocês.